BTB Esportes literalmente em todos os lugares e hoje nós estamos aqui em uma praia do Rio de Janeiro. Será que você consegue adivinhar que praia é essa? Você pode colocar aqui nos comentários e coloque também para você qual será o placar desse jogo entre Flamengo e Vasco, que vai acontecer no Maracanã. Galera, você, BTB Esportes, Flamengo e Vasco, Rio de Janeiro, praia, combinação perfeita e nós estamos aqui chegando nessa tarde de sexta-feira para trazer muitas informações para vocês aqui do Flamengo e também do nosso futebol. Galera, é o seguinte, eu queria começar falando aqui sobre essa convocação da seleção brasileira. O Flamengo colocou simplesmente 4 jogadores na seleção, meu parceiro, literalmente o Flamengo é seleção. E o Casemiro, ele falou sobre essa convocação do lateral direito, que, cara, ao meu ver, eu acho que é unanimidade. O Neto, muito corintiano Neto, que tá lá triste, porque o Corinthians levou 3 cepadas, meu amigo, do Barcelona de Guayaquil e ó, Libertadores complicou pro Corinthians. O Neto falou, Dorival, tem que convocar o Wesley, é o melhor lateral direito do Brasil. O Joel Santana estava falando também sobre o clássico, falou sobre o primeiro clássico ali, não gostou muito da postura do Vasco da Gama, criticou um pouco ali, né, a postura do Carille, e ele falou também que o lateral direito Wesley é o melhor do país. Eu acho que para um torcedor ser contra a convocação do Wesley, eu acho que ele tem que ser assim muito clubista. Eu não tô falando que ele tem que chegar lá e ser o titular da seleção brasileira, mas o menino merece sim pelo menos uma vaga, talvez seja reserva, talvez entre ali nos minutos finais do jogo, mas eu acho que a convocação foi muito justa. E o Casemiro falou o seguinte: eu queria ver o Brasil com o Danilo na lateral, não tem como o Wesley jogar, eu acho, né? Porque é um nível de enfrentamento muito duro, Colômbia e Argentina. Não dá para ele ser titular já assim não. É um moleque que tem muito futuro. E se você colocar ele numa fria dessa, e ele for mal, que é super normal, a galera vai crucificar o moleque. Então o Casemiro, ele falou aqui sobre essa situação do Wesley ser convocado. Agora realmente, cara, se titular, também não concordo. Deixa o menino chegar aos poucos, ali como reserva, coloca no final do jogo, vai dando minutagem, vai dando experiência ali, tirando aquele frio da barriga, aquela estreia, aquela pressão. Mas olha, tem condições sim, ele tem potencial para ser futuramente o lateral direito titular da nossa seleção. Eu queria que você colocasse aqui nos comentários sobre essa situação do lateral direito Wesley. Galera, nesse momento, até o momento, cerca de 30 mil ingressos já foram vendidos para esse jogo aí entre Flamengo e Vasco. Com certeza vai ser um público muito maior, muito melhor do que foi o primeiro jogo, que sinceramente, vergonhoso um Flamengo e Vasco no estádio Newton Santos com 10.900 presentes, torcedores. Não estou falando do estádio Newton Santos, não. Flamengo e Vasco, jogando em qualquer lugar do Brasil e do mundo, não pode ter um público de apenas 10.900 torcedores. O setor norte, que é o setor do Flamengo, todos os ingressos já foram vendidos. A expectativa é o seguinte, que tenha 50 mil torcedores nesse jogo agora entre Flamengo e Vasco, que é o seguinte: muita confiança do lado do Flamengo, confiança também do lado do Vasco, há também um pouco de desconfiança. No estádio Newton Santos, naquele jogo entre Vasco da Gama e Nova Iguaçu, onde o Vasco foi muito bem, 3-0, vitória inquestionável, golaço do Felipe Coutinho. A torcida no final do jogo começou a cantar, é guerra, sábado é guerra. E eu conversei com vários torcedores do Vasco e eu ouvi 3 situações. Primeira situação, torcedores com muita confiança, dizendo que nós vamos virar o jogo. Você vê que o novo reforço do Vasco, Nuno Moreira, falou que o Flamengo não é esse bicho papão e acredita também na virada do Vasco. Eu vi torcedores falando o seguinte: eu tô muito preocupado da gente perder com um placar elástico. Torcedor que tá assim sem confiança. E também ouvi um terceiro grupo de torcedores que falaram comigo o seguinte: Fabinho, o Vasco precisa vencer o jogo. Meu amigo, se for 1-0, 2-1 pra gente, a gente tá eliminado.
mas vencemos o jogo. Nesse momento, passando o helicóptero aqui na praia, e eu perguntei se você consegue descobrir que praia é essa. Coloca aqui nos comentários. Voltando aqui ao assunto, Fabinho, a gente precisa vencer o jogo, cara. Pode ser 1-0, 2-1, não vai vir a classificação. Mas nós vamos quebrar essa sequência que, sinceramente, já está começando a incomodar. Então, torcedor confiante, torcedor, infelizmente, que perdeu ali a confiança, está muito preocupado, até do Vasco perder por um placar elástico, e torcedor dizendo o seguinte: nós precisamos vencer. Claro, a gente quer a classificação. Se não vier, tudo bem, mas o Vasco precisa vencer do Flamengo. Olha, eu tô muito curioso para esse jogo e também porque o Vasco vai ter que se abrir. O Vasco vai ter que buscar ali uma diferença de 2 gols e aí vai ter que fazer um jogo diferente, vai ter que ter uma postura do que tem tido ali normalmente o técnico Fábio Carille. Olha, vai ser um jogaço e você não pode perder. É o seguinte, eu tenho outra informação para você aqui sobre o Flamengo, né? O Flamengo, ele bateu um recorde ali, que era de 2024, o ano de 2024, aonde o Flamengo tinha colocado 7 jogadores na seleção. E nesse momento, meu amigo, o Flamengo simplesmente colocou 9 jogadores na seleção. Wesley, Danilo, Léo Ortiz e Gerson, seleção brasileira. Varela, De La Cruz, Arrascaeta, seleção do Uruguai. O Eric Pulgar na seleção do Chile e o Gonzalo Plata na seleção do Equador. Literalmente o Flamengo é seleção. Tá aqui, ó. Times com mais convocados para a seleção brasileira. Flamengo, Brasil, 4 jogadores. Manchester City, 2 jogadores. Real Madrid, 2 jogadores. O Wolverhampton também colocou 2 jogadores e o Newcastle também 2 jogadores na seleção brasileira. Ontem o uruguaio, né, o Arrascaeta, ele recebeu ali uma homenagem. 300 jogos com a camisa do Mengão, recebeu ali uma camisa comemorativa, muito legal. Tá aqui, ó, o uruguaio é o maior campeão da história do Flamengo ao lado de Bruno Henrique. Essa é uma motivação a mais para o Arrascaeta e também o Bruno Henrique nesse clássico agora diante do Vasco da Gama. Vencer esse clássico, ir para a final com o Fluminense e aí ir se distanciando cada vez mais como jogadores que têm mais títulos na história do Flamengo. Isso é algo grande demais. Você sabe o que é isso? Você dizer, eu sou um jogador que tem mais títulos na história do Flamengo. Isso é algo assim sensacional e isso daí é uma motivação a mais para o Bruno Henrique e também para o De Arrascaeta. E lembrando, Felipe Luiz também. Ele não tem dado esse tipo de declaração, acredito que ele não vai falar esse tipo de coisa, mas o Felipe Luiz sabe que se ele passa pelo Vasco sem derrota e vence esse campeonato, ele vai para 4 títulos e apenas 1 derrota, meu amigo. Isso é algo grande e é algo grande demais. E isso daí com certeza é uma motivação. Galera, é o seguinte, tem uma chamada aí, chamada para o jogo, né, entre Flamengo e Vasco, uma chamada da Globo, e a torcida do Vasco tá meio incomodada, tá meio bolada com essa chamada. Aí, tanta gente falando, eu fui lá de curioso, fui dar uma olhada, e é o seguinte, a chamada diz assim, ó: o mando era do Vasco, mas o Flamengo levou a melhor. Agora o tapetinho dá lugar à grama sagrada do Maraca. E é lá que o rubro-negro quer garantir vaga para a final. E aí, meu amigo, muitos torcedores do Vasco estão se incomodando com essa chamada da Globo aí, mas aí a torcida é a Globo, eu não vou me meter nesse meio não. Mas assim, vamos lá. Para ser algo mais imparcial, eu acrescentaria alguma coisa talvez no final ali. Vamos lá, mesma chamada. O mando era do Vasco, mas o Flamengo levou a melhor. Agora o tapetinho dá lugar à grama sagrada do Maracanã. E é lá que o rubro-negro quer garantir vaga para a final. Mas aí poderia dar uma acrescentada, vamos lá, na moral, sem clubismo. Mas o Vasco da Gama é gigante, é o time da virada e também vai em busca dessa classificação para a final. Pronto, terminava a chamada, ficaria algo mais assim, mais equilibrado. Mas, meu amigo, a chamada não foi essa.
A chamada foi essa daqui que eu acabei de ler pra você. E a galera do Vasco, a torcida do Vasco tá meio bolada, tá meio incomodada com essa chamada aí da Rede Globo para esse clássico que vai acontecer amanhã. E por isso eu vou pedir pra você, siga o BTB Esporte nas redes sociais, porque você lá vai acompanhar tudo que vai acontecer nesse jogaço. Galera, muito obrigado pela moral. Vou pedir pra você deixar o like nesse vídeo. Vou pedir para você se inscrever no nosso canal, tá bom? E amanhã, nesse mesmo horário, nós vamos estar aqui de volta repercutindo tudo que vai acontecer nesse jogaço entre Flamengo e Vasco. E lembrando sempre, BTB Esportes, o seu canal de notícias, BTB Esportes, literalmente, olha isso, em todos os lugares. E hoje, o BTB Esportes aqui na praia, no Rio de Janeiro. Tá aí, vou me despedir de vocês com essa imagem top dessa praia sensacional. BTB Esportes em todos os lugares. Valeu, galera. Fui!